2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa, foi para a sua cidade, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Há pouco tempo atrás, chamou-me muita atenção a breve história de um conselheiro real da época de Davi chamado Aitofel. Analisando seus sinais, características e reações, eu percebi que muitos de nós também sofremos do mesmo padrão de comportamento. Em homenagem a Aitofel, eu batizei esse mal de Síndrome de Aitofel. E eu queria, nesse pensamento, destacar as características dessa síndrome. A primeira é discernimento avantajado. A primeira característica que percebi foi que essa pessoa possui um discernimento muito acima da média. Aitofel era o conselheiro do rei Davi e, após a rebelião de Absalão, tornou-se conselheiro do novo rei, 2 Samuel, capítulo 16, versículo 20 a 23. Um bom conselheiro consegue perceber situações que os outros não conseguem. Assim como a coruja, ele enxerga na escuridão e por isso mesmo é tido por sábio entre os demais. A segunda coisa que eu percebo nele é conhecimento. Outra característica dessas pessoas é que essa pessoa, pelo fato de ter um conhecimento maior das Escrituras e da Bíblia do que os outros, o seu conselho geralmente é recebido como se fosse uma instrução direta de Deus. Em 2 Samuel 16, 23 diz: o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como uma resposta de Deus a uma consulta. Com isso, grande respeito e autoridade Aitofel conquistou no meio do povo. Aí nós temos a terceira característica, que é orgulho espiritual. Porque essa síndrome traz uma característica mortal, o orgulho. Aitofel não suportou quando o rei preferiu o conselho de Husai ao seu conselho. Ele se sentiu tão humilhado que se enforcou. Somente uma pessoa com tamanho orgulho poderia chegar a tal extremo. Naquele momento, era Aitofel que necessitava receber conselhos. O orgulho de Aitofel cegou seu entendimento e o impossibilitou de perceber a ação de Deus, uma vez que a Bíblia nos diz que foi o próprio Senhor que fez dissipar o bom conselho de Aitofel. Essa síndrome produz esse estranho paradoxo. Nós conseguimos enxergar muito bem para os outros sem darmos conta que estamos cegos. Talvez essa história de Aitofel tenha me chamado tanta atenção porque eu me identifiquei muito com ele. É uma vergonha para mim reconhecer que eu tenho essa síndrome latente dentro da minha alma. Eu tenho uma resistência interna em valorizar o conselho dos outros quando é oposta à minha opinião. Tenho dificuldade em apreciar ao meu próximo e considerar os outros superiores a mim mesmo. Infelizmente, eu também posso perceber ao meu redor muitas outras pessoas que possuem essa mesma síndrome. Assim como aconteceu com Aitofel, o efeito dela nas nossas vidas é mortal, porque ela trabalha contra a paz, contra a alegria e contra o amor. A comunhão genuína e sadia, ela desaparece, dando lugar à amargura, desconfiança e divisão. A síndrome de Aitofel trabalha contra a vontade de Deus e impede o quebrantamento do cristão. Enquanto estamos sendo ouvidos e respeitados, perdura uma dedicada comunhão. Mas quando somos confrontados ou ignorados, nós tomamos atitudes estranhas que muitas vezes trazem a morte. O apóstolo Paulo tinha todas as credenciais para desenvolver tal síndrome. Devido ao seu grande zelo e fervor, era referência para os judeus e após a sua conversão, rapidamente também tornou-se referência para os cristãos. Ele literalmente apanhou muito até ser curado. Ele diz em 2 Coríntios 12, 7, para que não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. A palavra esbofetear significa dar bofetada após bofetada. Ao longo da história de Paulo, não tem como nós não percebermos o quanto ele sofreu fisicamente ao longo do seu ministério.
5 vezes recebeu uma quarentena de açoites menos um, 3 vezes foi fustigado com vara, apedrejado e tantos outros infortúnios. Paulo se sentiu fraco, Paulo se sentiu impotente diante de tanto sofrimento, mas ao invés de se enforcar, ele correu para Deus. E ao buscar a Deus, descobriu que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Após o seu diagnóstico, a síndrome de Aitofel só pode ser curada pelo uso constante da abundante graça de Deus através da vida de Cristo. Apesar de conhecer bem a teoria, eu tenho dificuldade de colocá-la em prática. Quando eu sou esbofeteado, eu tento me defender. Quando eu sou desprezado, me refugio na minha autocompaixão. Perco a santa oportunidade de correr para Deus e encontrar nele consolo e graça. Ao enxergarmos a soberana mão de Deus em todas as coisas, nós iniciamos o nosso tratamento. Ao sermos esbofeteados, entramos no processo de cura. O sabor do remédio pode ser um pouco amargo, mas ele santifica a nossa alma e fortalece o nosso espírito. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, 10.